Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estar trabalhando um gênero textual, né, de português, se chama texto instrucional, tá? Então, como o próprio nome já fala, o texto instrucional ele vem nos trazer uma instrução. Ele é informativo, ele vem nos trazer informações, nos trazer instruções, geralmente de como fazer ou como proceder com algum produto ou com algo que nós vamos fazer, tá? Então, a melhor maneira de explicar o texto instrucional para vocês é falando sobre os tipos de texto instrucional que nós temos. Os mais comuns são os manuais, né? Quando a gente compra um celular, um carro, um jogo, um aparelho, né, de cozinha, um liquidificador, enfim. Qualquer coisa que a gente compra, um aparelho, vem com um manual para nos instruir, né, para nos dar as instruções de como ele funciona, o que a gente precisa fazer para ele funcionar direito, né, da forma correta. Então, esse tipo de texto é um tipo de texto instrucional, tá? Um jogo, por exemplo, que você vai jogar, né, no computador, ou online, ou não, ou num videogame que seja, ele tem instruções para que você possa ter o melhor desempenho nesse jogo. Então, ele é um texto instrucional. Outra coisa que é muito comum, que também é um texto instrucional, são as receitas, tá? Qualquer receita de qualquer tipo de comida ou de qualquer coisa que você vai fazer, tá? Então, a receita é um texto instrucional, porque ele vem te dar uma instrução de como fazer algo, tá? Aí nós temos, como eu falei, as instruções de jogos, né? A gente, pega-pega. Quais são as normas desse pega-pega? O que eu tenho que fazer para brincar de pega-pega, para brincar de amarelinha, enfim. Qualquer tipo de jogo. Então, essas instruções já falam, instruções de jogo é um texto instrucional que passa a instrução pra gente. E as bulas de remédio? As bulas de remédio também são um exemplo de texto instrucional. Elas trazem as instruções, né, de como esse remédio deve ser administrado, quais as consequências, que tipo de doença ele trata, enfim, quais os efeitos colaterais. Todas essas informações, né, por isso que ele é um texto informativo também, todas essas informações e instruções de como fazer, de como tomar, de como proceder, né, para que o produto funcione, para que a gente tenha sucesso no jogo, para que a gente consiga fazer uma receita, por exemplo, de uma comida de forma que ela vá dar certo. Todos estes são considerados textos instrucionais, tá? Agora, lá nas páginas do livro, conforme foi passado, nós vamos estar vendo um tipo de texto instrucional e respondendo as questões sobre esse texto, tá? As questões de interpretação desse texto. Então, continuando, as páginas do livro são da 66 a 69, tá? Na página 66, nós temos um texto. Então, aqui fala assim: comum no Nordeste, o mamulengo é uma espécie de boneco artesanal. O nome mamulengo também pode se referir ao teatro com esses bonecos. Então, aqui vocês têm a figura de um boneco, né? São bonecos de vários tamanhos. E aí nós temos, lógico, o tipo de teatro que utiliza esses bonecos, que também se chama teatro de mamulengos, tá? Então, assim, é só para vocês saberem o que é um mamulengo. Observando apenas as imagens, explique como é feito o boneco. Então, como será? Se a gente pegar essas orientações aqui, ó, sem ler, né, as instruções que estão aqui, se a gente pegar só a sequência de gravuras que está na página 66 e 67, será que tem como a gente pensar e saber como que é feito esse boneco? Tá? Então, tentem fazer essa experiência, né? Vão seguindo, sem ler as instruções, vão seguindo, olhando
as figuras que tem, né, do passo a passo. E aí vamos pensar, será que a gente consegue, né, conseguiria fazer esse boneco só com os desenhos, né? Aí nós temos um questionamento, ó, cite alguns materiais usados na confecção do mamulengo. Só com o que a gente está olhando, né, observando essas gravuras do número 1 ao número 10. Será que a gente entende, consegue entender e saber que tipo de material é utilizado? Ou alguns, pelo menos? Então, assim, aqui nós temos como fazer um mamulengo, tá? Então, nós temos a orientação de como fazer um mamulengo. A maioria dos textos instrucionais, quando eles ensinam a fazer alguma coisa, ele primeiro tem os materiais a serem utilizados, né? E depois ele tem a maneira como é feito, tá? No caso das receitas, qualquer tipo de receita. Esse aqui é como se fosse uma receita de como fazer esse boneco. Então, aqui nós temos a lista de materiais de como fazer esse boneco, tá? Então, aqui tá a lista de todos, cada pontinho preto desse é um tipo de material que vai ser utilizado. E aí, nós temos como fazer esse mamulengo. Na verdade, nós não vamos fazê-lo, tá? O que nos interessa, sim, é o texto em si, o gênero textual, tá? Então, vocês não vão precisar fazer esse mamulengo, não nesse momento. Vocês vão estar se organizando para ler o texto, as orientações e depois responder as questões, certo? Então, aqui, vocês vão estar lendo como que deve ser feito, como é o passo a passo, né, desse bonequinho, de como fazer esse bonequinho, tá? Aqui no final do texto nós temos esse texto foi tirado da Fábrica de Brinquedos, né, que é um livro do Ricardo Girotto, né, que nesse livro Fábrica de Brinquedos ele tem vários como fazer alguns brinquedos. Na página 68 e 69 nós temos as questões, tá, para serem respondidas a partir da leitura do texto. O texto lido ensina a fazer um mamulengo e está dividido em duas partes. Quais são essas partes e o que elas contêm? Então, vocês vão colocar esse texto em duas partes, né? Uma parte fala disso, outra parte fala daquilo, tá? Qual das duas partes foi escrita em forma de lista, né? A parte tal, a parte tal, tá bom? Lá é só olhar no texto, vocês vão achar. A outra parte foi escrita como um texto corrido, organizado em parágrafos ou de outra forma. Explique de que maneira foi organizado. Então, se não foi feito um texto corrido, todo cheio de parágrafos, né, na segunda etapa da instrução, como que ele foi organizado, tá? 4. Podemos dizer que na segunda parte são apresentadas algumas dicas de como confeccionar o boneco, ou são dadas instruções detalhadas de como fazer o boneco. Então, vai assinalar o que é o correto. 5. Além das instruções dadas, o que mais aparece relacionado à montagem do mamulengo, tá? Você acha que esse recurso ajuda a entender as instruções? Por quê? Então, observem lá no texto o que mais, além das instruções, né, dadas, o que mais que aparece, né, que a gente observou até antes de fazer a leitura. E aí, se você acha que esse recurso que foi utilizado é importante e ajuda a gente a entender as instruções melhor. 6. Que parte do boneco é confeccionada primeiro? Que etapas dão instruções de como confeccionar essa parte? Então, a primeira parte do boneco qual é, né? E qual que é a parte que dá essas instruções? Quais são as etapas que orientam, né, essa organização dessa primeira parte, tá? 7. Releia o final do passo 1. A boca e as sobrancelhas serão tirinhas de papel coladas no rolo. Esse trecho foi reescrito abaixo com mais detalhes. Complete a nova versão utilizando verbos para instruir o que se deve fazer. Preste atenção nas informações dadas para identificar quais verbos estão faltando e completar o texto com eles, tá? Então, ó, com a tesoura,
tarará, tarará, o papel em tirinhas. O que a gente vai fazer com a tesoura, né? Para completar, para dar certo aqui com essa frase. Faça a boca e as sobrancelhas. E aí, depois, o que a gente precisa fazer com as tirinhas de papel no rolo? Conforme tá lá, né? Só nós observarmos. Tarará, tarará, sobrancelhas com tinta preta. O que é para fazer com tinta preta nessas sobrancelhas? Tá? E a boca com tinta vermelha. Letra B. Se o final do passo 1 fosse escrito dessa maneira, o que deveria ser acrescentado à lista de materiais? Hein? Se nós tivéssemos escrito dessa forma mais detalhada, tinha que acrescentar alguma coisa lá na lista de materiais que não tem, que a gente utilizou aqui, ou tudo que foi utilizado aqui tem lá na lista de materiais. 8. Qual é a importância dos verbos nas instruções dadas no texto? Que são essas palavras que vocês completaram. O que eles querem dizer, né? Para que eles servem esses verbos? Pode pesquisar para que servem os verbos, tá? Para poder responder essa. 9. Suponha que uma criança queira confeccionar uma molenga. Em quais passos ela deverá pedir a ajuda de um adulto para garantir sua segurança? Tem passos aí que a criança pequenininha não pode fazer sozinha, né? Quais são esses passos, tá? Qual número, né? Fala para você colocar qual número. E 10. Quais passos para a confecção do boneco envolvem indicação de medidas, tá? Lá no texto, quais passos que a gente precisa saber medidas para poder fazer aquela etapa. E aí, as medidas mencionadas no texto são dadas em gramas, metros ou centímetros, certo? Então, respondam, né? Vão no texto, leiam com atenção e respondam as atividades que foram propostas. Um grande abraço e até a nossa aula de amanhã. Fiquem com Deus.